Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo essa videoaula. Eu me chamo Maria Lia, né? Estou no 7º semestre de Ciências Biológicas na UFC. Sou bolsista da Residência Pedagógica no Presidente Roosevelt e estou aqui junto com o meu parceiro Ravelli para ministrar essa aula de hoje, que é sobre interações gênicas, um assunto, né, que está relacionado à genética. Então, espero que todos estejam bem e que curtam bastante a aula, né, e aprendam bastante. Tá, já sabemos que vamos estudar sobre interações gênicas, né? Mas como é que vai funcionar a aula? Tem uma breve introdução, né, para situá-los de como foi que aconteceu tudo isso, o que é que a gente está estudando, e depois abordaremos tipos de interações gênicas: epistasia, pleiotropia e herança quantitativa. Bom, dando continuidade, mas ainda sem entrar de fato no assunto da aula, é importante que a gente relembre algumas coisas, como por exemplo, um gene, né? Ele é responsável por uma determinada característica e os seus alelos podem gerar uma variação dessa característica. Além disso, a gente também sabe que um mesmo gene pode interagir entre si e exercer diferentes relações de dominância entre eles. E um gene também pode possuir mais do que dois tipos de alelos, né? Que estabelecendo também é, entre si um padrão de dominância. Dito isso, entramos agora de fato no assunto. Então, dando de fato início ao nosso assunto, os dois cientistas, o William, biólogo e punei bastante conhecido, eles, após analisarem a herança de características de diferentes espécies e principalmente a galinha doméstica, isso mesmo que você ouviu, galinha doméstica, eles obtiveram as primeiras evidências de que uma característica ela poderia ser influenciada por mais de um gene. A gente vai já entender por que eles prestaram atenção na galinha, né? Mas a interação gênica, ela ocorre quando dois ou mais genes interagem, né, colaborando para o surgimento de uma determinada característica. Ou seja, né, é importante a gente frisar que a determinação desse fenótipo, e fenótipo é aquela característica observável resultante da expressão de genes, é um processo muito complexo e que pode envolver diversos pares de gene, né? Dito isso, é importante também a gente frisar que há alguns tipos de interação gênica, né? Epistasia, pleiotropia e herança quantitativa são alguns exemplos e nós iremos abordar no decorrer desta aula. Bom, e aqui a imagem de respondendo o porquê deles resolverem escolher, né, as galinhas domésticas, foi porque eles observaram que haviam 4 tipos de crista: a do tipo rosa, a do tipo ervilha, a do tipo noz e a simples. E eles descobriram que o tipo de crista era determinado pelos genes R e E, e que cada gene possuía 2 alelos, né? Para ser do tipo rosa, tinha que ter pelo menos um R e um Ezinho. Então poderia ser Rzão, Ezinho, Ezinho, como tá aí na imagem. Ou então Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Já do tipo ervilha, tinha que ter pelo menos um Rzinho e um Ezão. Nesse caso aí, Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão. Aí, se eles cruzassem uma galinha homozigota, né, para crista rosa, junto com uma galinha homozigota para crista ervilha, surgiriam, na geração F1, somente descendentes da crista do tipo nós, diferentes das características das galinhas parentais, né? Que, no caso, o genótipo da galinha de crista do tipo nós é Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. O que eles fizeram, né? Ao cruzar as galinhas da geração F1, ou seja, com a crista do tipo nós, surgiriam os 4 fenótipos, que é justamente o que a gente consegue observar nesse quadro. Eles cruzaram galinhas com a crista do tipo nós, né, entre si,
E deu esse quadro aí, com a predominância de galinhas do tipo nós, né, com a crista do tipo nós, algumas rosa que tá com a corzinha em azul no quadro, as que tá em cor rosa são do tipo ervilha e uma amarela, né, que seria a do tipo simples. E nesse quadro a gente consegue observar a proporção fenotípica, né, que foram 9 galinhas com crista do tipo nós, 3 do tipo rosa, 3 do tipo ervilha e uma do tipo simples. Ou seja, a proporção de Mendel, né, 9 para 3 para 3 para 1 foi mantida, o que indica que nenhum gene, né, se sobrepôs sobre o outro, o que determinava que essa era uma interação gênica não epistática. E a gente vai entender mais ainda mais à frente, então continuemos. Vamos falar de epistasia, né? Acabei de falar que o cruzamento que eles fizeram era não epistático e a gente vai entender agora o que é epistasia. E o que é epistasia? Epistasia é quando uma característica ela é influenciada por 2 ou mais genes, né? É uma interação gênica. E um desses alelos, ele se sobrepõe, né, sobre o gene um do outro, o que faz com que iniba a sua ação. E quem inibe é denominado como epistático, podendo ser dominante ou recessivo, né? A gente tem 2 tipos de epistasia. E quem é inibido é o hipostático. E sobre os tipos de epistasia, né? Na epistasia dominante, o que é que acontece? É quando a presença de um único alelo epistático for suficiente para causar a inibição. Já na epistasia recessiva, é quando um alelo, né, o alelo que determina a epistasia, ele atua somente em dose dupla. Agora vamos ver um exemplo de epistasia dominante, que é o caso dessas abóboras, né? Uma possui a casca branca e a outra a casca amarela. E no caso das abóboras, né, a cor é definida pela ação dos genes Czão e Gzão. As plantas que possuem esse alelo dominante, no caso o Czão, podendo ser, né, Czão, Czão ou Czão, Czinho, elas produzem esse fruto de coloração branca. Já as plantas homozigotas recessivas para esse gene, no caso Czinho, Czinho, elas produzem os frutos coloridos. Se uma planta possui o alelo dominante Gzão, o seu fruto será amarelo. Se ela possuir esse alelo homozigoto recessivo, né, Gzinho, Gzinho, será verde. O que aconteceu aqui? Houve o cruzamento de uma planta, né, de uma abóbora de cor branca com uma de cor amarela. A primeira geração deu totalmente heterozigota e de cor branca, né? A partir disso foram cruzados também, né, elas entre si e gerou esse quadro belíssimo. O que a gente pode observar? Que houve uma predominância das plantas, né, com frutos brancos, algumas amarelas e somente uma verde. Nesse caso, a presença de um único alelo, o Czão, ele determina a cor branca, sendo essa proporção que a gente consegue contar, né, de 12 abóboras de cor branca para um total de 16. Já os alelos recessivos desse gene, né, o Czinho, Czinho, ele determina a coloração das cascas amarela, devido à presença de um alelo dominante, o Gzão. E aí na proporção, né, tá 3 para 16. Já para ser verde, precisa ter homozigoto recessivo, ou seja, né, o Czão, o Czinho, Czinho, Gzinho, Gzinho. Esses resultados que a gente está observando em relação à proporção fenotípica, né, de 12 abóboras com casca branca, 3 com casca amarela e uma com casca verde, está relacionado, a gente consegue explicar, né, porque está relacionado com a síntese de produção do pigmento verde, que basicamente acontece em 2 etapas. E a coloração da abóbora está mais relacionada com ter a presença desse pigmento ou não.
Como é que é feito, né, a produção desse pigmento? Primeiro, em relação à conversão de um precursor incolor em amarelo, e a segunda etapa é desse precursor amarelo para o verde. Sendo que, se a planta possuir um alelo Czão, ela vai ser branca, porque esse alelo Czão domina, né? E daí não vai acontecer a conversão e essa síntese é encerrada, o que gera esse fruto de cor branca. Se a planta possuir os alelos recessivos para cor e pelo menos um Gzão, ou seja, né, Czinho, Czinho, Gzão, o pigmento incolor ele é convertido para o amarelo, né? Acontece a primeira etapa, mas não acontece a segunda etapa. Aí, no caso, a síntese acaba, o que gera um fruto amarelo. Já se a planta possuir os alelos recessivos para a cor, né? No caso, verde, possuir os alelos recessivos para a cor e o pigmento verde, a síntese é completa e gera esse fruto verde. Bom, a gente acabou de ver um exemplo de epistasia dominante e agora a gente vai ver um exemplo de epistasia recessiva. E é bom frisar, né, a diferença, já que na dominante a gente viu que basta que uma dose, né, do alelo determine o genótipo. Inclusive no exemplo anterior, bastava que tivesse o Czão para a abóbora ter a cor da casca branca. Já no caso da epistasia recessiva, é necessário que os alelos atuem em conjunto, né, sendo os dois recessivos e epistáticos sobre os outros, porque só assim eles vão conseguir, né, inibir os outros e se expressarem. No exemplo que a gente vai ver, está relacionado sobre a cor da pelagem dos camundongos. Eles podem ser brancos ou albinos, como a gente está vendo, pretos ou então agouti, que também é chamado de selvagem. Tem uma cor meio avermelhada e tal. E esse padrão de pelagem deles é condicionado por dois genes que se agregam de maneira independente. Um dos genes é responsável pela cor, né? Onde o seu alelo dominante é o azão, que ele determina a cor de pelagem agouti, e o azinho a cor de pelagem preta. E já o outro gene, o pezão, permite a manifestação da cor, enquanto o pezinho vai inibir. Obviamente, desde que seja em homozigose. Aí o que aconteceu, né? Houve o cruzamento desses dois camundongos, gerando na F1, né? Na geração F1, camundongos de pelagem agouti. Aí cruzaram eles entre si e observaram a geração F2. O que aconteceu, né? A gente consegue observar a predominância dos camundongos de pelagem agouti, né? Sendo exatamente 9 para 3 de pelagem preta e 4 de pelagem albino. E essa proporção, né, fenotípica, ela também pode ser explicada pela ação dos genes em uma via metabólica, né, que produz essa cor de pelagem preta. Bom, se ocorrer o pezinho duplamente, a enzima que converte o precursor do pigmento amarelo ela não vai ser expressa. E com isso, a pelagem vai ser branca. Já caso haja, né, pelo menos um pezão, vai haver essa conversão e a cor vai ser determinada de acordo com a presença ou não dos outros alelos, né? Daí, se houver um alelo pezão e um alelo azão, vai ocorrer a expressão da enzima funcional, que ela é capaz de converter esse precursor incolor e, ao mesmo tempo, não vai acontecer, né, a expressão da enzima que converte o pigmento amarelo em preto. E daí, no caso, esse camundongo vai ser agouti. Já se houver o alelo recessivo azinho, né, aparecer duplamente e pelo menos um alelo P, todas as enzimas elas serão expressas e vai haver a síntese normalmente e o pigmento vai ser preto.
E agora a gente vai falar um pouco mais sobre quando um mesmo gene ele é capaz de definir mais de uma característica. É o que a gente conhece como pleiotropia. E então, como eu já disse, a pleiotropia ela é quando um gene é responsável pela expressão de mais de uma característica. Ou seja, diferente dos casos que a gente vinha vindo até aqui, o gene não condiciona somente uma característica e exclusivamente ela, ele condiciona mais de uma característica. Então, quando ele é expresso, essas duas características vão poder ser notadas, certo? Aqui a gente tem um exemplo desse gene M, que ele condiciona para a característica número 1 e número 2. Então, toda vida que esse gene M for expresso, ele vai definir a presença dessas duas características, certo? E aí a gente vai trabalhar alguns exemplos. O primeiro exemplo que a gente tem de pleiotropia é quanto à cor da casca da cebola e a resistência a fungo. A gente tem que o Vzão dominante, quando ele está expresso, né, ele determina a cor branca. E aí o recessivo, ele determina a cor vermelha. Mas também quando o Vzão é expresso, ele determina a ausência de resistência, ou seja, a suscetibilidade a doenças fúngicas. E quando o Vzinho se expressa, o recessivo, né, ele determina a resistência a doenças fúngicas. Então a gente tem que toda cebola que tenha no seu genótipo Vzão traço, ou seja, Vzão ou Vzão Vzinho, ela tem uma cor branca e não tem resistência a ataque de fungo. Enquanto que as plantas, as cebolas, né, que têm o genótipo Vzinho, elas apresentam cor vermelha e com resistência. E o vermelho é essa cebola amarelada, dourada, certo? Não é vermelha mesmo não. Certo? Então a gente está vendo que esses genes Vzão e Vzinho, eles determinam não somente a cor da cebola, mas também a resistência para ataque de fungos. Outro exemplo que a gente tem é a síndrome de Marfan, que é uma síndrome genética que apresenta algumas características, como aracnodactilia, que são as mãos, os dedos finos e alongados, anomalias ósseas, problemas nos olhos, coração e pulmões. Então, o indivíduo que apresenta esse genótipo, né, azão traço, né, que é azão ou azão-azinho, ele é afetado, então ele apresenta todas essas características pela simples expressão desses genes. E se ele for totalmente recessivo, né, azinho, ele não é afetado, então não ocorre nenhuma dessas alterações corporais, certo? Então, a expressão desse gene condiciona, na sua forma dominante, né, condiciona o status, né, de todas essas características de aracnodactilia, anomalias ósseas, problemas nos olhos, coração e pulmões, certo? O terceiro exemplo, a gente fala sobre a fenilcetonúria, que é uma doença que está ligada à incapacidade de digerir esse aminoácido fenilalanina, certo? Então, é uma carência na produção dessa enzima Fa, essa enzima que transforma a fenilalanina em tirosina, certo? E aí, o Fzão, que é o dominante, ele é o não afetado, enquanto que o Fzinho, que é o recessivo, ele é afetado. Então, nós temos que o Fzão traço, ou seja, Fzinho, ele não tem nenhuma alteração. Porém, o homozigoto recessivo, o Fzinho, ele apresenta incapacidade mental, redução dos pelos e pigmentação da pele, convulsões e movimentos incontroláveis nas pernas e braços. Então, assim, a presença dessa forma, né, desse gene, a forma recessiva desse gene em homozigose, né, condiciona todas essas características, todas essas deficiências, certo? E por último, o exemplo 4, nós temos para a pelagem de camundongos e o comportamento. Nós temos que os camundongos brancos, eles têm um comportamento manso e letárgico, eles são mais lerdos. Enquanto que os camundongos cinza, eles são mais ariscos e fugitivos. Então é por isso que é comum nas ruas, né, a gente vê os ratos, eles são de tom cinza, tanto pela sujeira, né, dos ambientes que eles habitam, mas também pela pelagem realmente ser cinza. Por quê?
No momento que nasce um camundongo branco, ele é muito manso e lerdo, então ele perde as brigas, ele não consegue captar comida, então acaba por morrer. Enquanto que a gente tem que as cobaias, né, para experimentos científicos, geralmente são camundongos brancos, exatamente por essa facilidade deles serem mansos e lerdos, então facilita toda a condução dos experimentos científicos com esses animais, certo? Então aqui nós temos que o gene que dá a condição, né, de pelagem branca, ele também dá as condições do animal ser manso e lerdo. E o gene que dá a condição para o animal ter a pelagem cinza, ele também dá essa condição comportamental de ser arisco e fugitivo. E agora, dando sequência ao nosso conteúdo, vamos falar um pouco sobre herança quantitativa, que é quando mais de um gene juntam seus efeitos para definir uma característica. Vamos entender um pouco mais sobre? E aí, para a herança quantitativa, a gente tem que é quando a característica apresentada é resultante do efeito cumulativo da participação de 2 ou mais pares de genes com segregação independente e que apresentam uma gradação no efeito expresso a depender dos genes presentes e também de influências do ambiente. Então, como assim? Essa definição ela é bem completa, ela é bem grande. Vamos lá, parte a parte. Então, na herança quantitativa, a gente tem que genes com segregação independente, ou seja, eles, no momento da divisão celular, eles vão para as células de forma diferente, certo? Na formação dos gametas, e aí quando há a fecundação, ao encontro deles, eles juntos, né? Quando eles são expressos, eles vão contribuindo cada um na sua forma, né, na sua vez, para a expressão da característica, para o fenótipo. E esse fenótipo ele também sofre influência do meio ambiente. Então é como se fosse aleatório realmente a presença daqueles genes no indivíduo. E aí cada gene exerce uma influência, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui a cor dos olhos. A cor dos olhos são vários genes que ainda não são totalmente descritos, mas que são mais de um gene, que quando são expressos, vão cada um contribuindo no seu formato para definir a variedade de coloração dos olhos que nós conhecemos, certo? Então, assim, não tem como definir azul, verde, marrom e preto. Normalmente são tons de azul, tons de castanho, tons de verde, tons caramelos, certo? Então são gradativo o efeito exatamente porque cada gene contribui de uma forma diferenciada. Nós temos também a cor da pele. A cor da pele a gente não tem como dizer simplesmente branco e a pele negra. Não. Tem uma gradação entre todos esses tons, como a gente está vendo nessa imagem, do tom mais claro ao tom mais escuro. E tem tons intermediários ainda, não é só o que está representado nessa imagem, certo? E ainda tem outra questão. Esse tom de pele que a gente conhece, né, que é resultante da expressão de vários genes que segregam de forma independente, essa característica ela também pode sofrer influência do meio. Então, a maior ou menor exposição ao sol pode gerar ainda uma influência nessa relação da cor. Nós temos também a altura. Então, as pessoas, né, os humanos e os animais, as plantas, não apresentam só a altura fechada, tipo 1 metro, 1,5 m, 2 metros. Não, tem 1 metro, 1,55 m, 1,62 m, 1,93 m. Então, como tem uma gradação, é exatamente devido a esse efeito cumulativo de diversos genes, certo? E ainda assim envolve uma questão do ambiente, por exemplo, questões nutricionais que pode permitir ou não o crescimento da pessoa, certo? E também questões hormonais, enfim. Nós temos também um exemplo bem claro disso, de herança quantitativa, as sementes, os grãos, a produção agrícola, né? Porque a depender dos genes que estão sendo expressos, a quantidade de semente de grãos a ser produzida por uma mesma planta vai variar bastante. Então tem uma busca muito grande na agricultura, né, que é exatamente para uma produção maior. Então tem sempre um melhoramento dessas plantas exatamente buscando um vigor maior de produção. Outras características também, a gente tem a coloração de sementes. Então
como a gente está vendo aqui, tem uma variedade de coloração de sementes. As sementes não são todas iguais, elas são mais ou menos pigmentadas e na variedade de cores. A produção, por exemplo, de leite por uma vaca, a depender da genética dela, também ela vai produzir mais ou menos leite. O tamanho dos grãos que é produzido por uma planta. Então, uma planta ela pode produzir grãos pequenos e outra planta grãos maiores. Mas também tem os tamanhos intermediários, certo? E o crescimento, o porte de plantas também é influenciado exatamente por diversos genes com essa segregação independente e que junto cada um colabora um pouquinho para a expressão dessa característica, para a nossa visualização dessa característica. Tá certo? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Mas qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente e nós estamos à disposição. Até a próxima!